Eu queria ler uma ilustração, ou começar nessa manhã com uma ilustração, e como a título de introdução, nós estamos nessa nossa série, ou nossa caminhada sobre o tempo do fim, sobre a volta de Cristo, a segunda vinda, a primeira vinda. Nessa manhã eu queria que você entendesse que a primeira vinda está extremamente inserida nessa figura maior, que para você entender a segunda vinda, você tem que entender a primeira vinda. Se nós não tivermos o entendimento da primeira vinda, o que acontece hoje com grande parte das pessoas no mundo? As pessoas ainda estão esperando a primeira vinda, eles não discerniram que Jesus já veio. Amém. E o que ele fez na primeira vinda é fundamental para que a segunda vinda se manifeste. Amém. E por que é importante nessa hora? Para você, e aqui é um segredo que Deus colocou, ele diz assim, que você só vai receber o Espírito Santo de Deus se você entender a primeira vinda, porque Pentecoste vem depois da cruz. E você precisa da plena unção e a revelação do Espírito para se funcionar nesse tempo pós primeira vinda e antes da volta de Cristo. Você precisa do Espírito Santo de Deus. Então é a figura central. Pentecoste é central, porque é o Espírito Santo de Deus que vai nos capacitar a funcionar pós-ressurreição. Então, o que acontece? Se nós não entendemos o que aconteceu na primeira vinda e o que aconteceu no Calvário, e se o nosso coração não se ajusta à primeira vinda, o que acontece? Nós estamos querendo operar na revelação de Deus sem ajustar certas bases no nosso coração. Então, nós precisamos muito, meu irmão, nós precisamos muito do Espírito Santo. Chega a ser constrangedor, amém, a nossa dependência dele. Você precisa chegar num ponto de dizer, me sinto constrangido, porque eu não sei o que fazer. Se o Espírito Santo... Esse é o sentimento que o ser humano devia ter. É constrangedor para o homem chegar ao ponto de dizer assim, eu não posso fazer nada sem a unção e a direção de Deus. Esse é o que aconteceu no Calvário. É chegar nesse ponto de total falência e dizer, se o Espírito Santo de Deus não estiver operando em mim, outro Espírito vai estar. Essa é a mensagem. Amém. Outro Espírito tem acesso à minha carne. Amém. Por isso que nós lemos nas Escrituras, fazei morrer a vossa natureza terrena. Amém. Você está debaixo, porque é onde o inimigo tem acesso à nossa carne. Ele tem acesso a nossos desejos, as concupiscências, a soberba da vida, onde o inimigo entra em cena. E a Bíblia fala, quem enfeitiçou vocês que vocês perderam a visão do Calvário? Então, a visão do Calvário, ele estabelece, e ela precisa ser lembrada, pregada, estabelecida, Jesus Cristo, ele crucificado, para que você jamais opere em outro espírito. Amém. Porque no momento que o inimigo consegue ofuscar e alegorizar, é uma metáfora, não quis dizer isso, não foi bem o que aconteceu, e nós vivemos nesse mundo nebuloso, onde todo mundo interpreta as Escrituras como mais lhe interessa. O que acontece? O efeito do Calvário, você pode falar do Calvário, mas ele não é real na tua vida, e portanto o Espírito Santo de Deus, amém, ele não pode operar. Porque existe tantos textos, existe textos, não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito, não amaldiçoeis, não, você precisa, porque é a vida de Deus, é Deus em mim que vai me conduzir a operar. E Jesus disse, é tão importante que eu vá, que essa obra seja feita, porque vocês vão ser, amém, do alto, o Espírito Santo vai vir sobre vocês. Amém? E meu irmão, o Calvário tem que deixar você nessa posição. É um constrangimento. Você precisa chegar assim, Deus, eu não posso nada sem mim, nada podeis fazer.
E isso tem que ser tão real na nossa vida. O tipo de devoção e maneira como você ora, que você adora a Deus, que você, busca a Deus, ele reflete essa dependência completa que nós temos do Espírito Santo de Deus. Então tem essa ilustração que eu ouvi recentemente sobre a Bíblia. Essa pessoa diz, para mim a Bíblia é como um piano. Amém. A Bíblia é como um piano. A Bíblia tem um número completo de livros, está fechado, tem número tal de livros, certo número de livros, certo número de capítulos, está tudo pronto, está ali, que nem um piano, que tem as teclas brancas, né? Tem as teclas pretas, tem os pedal, as oitavas, mas é isso, ou seja, o que falta? Sem um pianista, aquilo ali não é nada. Amém. O piano não toca sozinho. Aqui não sai nada sem o pianista. Mas quando um pianista senta no piano, atrás daquele piano, o que ele é capaz de produzir é infinito e ilimitado. Amém. A combinação, velocidade, que você usa as teclas e as notas, é ilimitado, é infinito o que ele pode produzir. Quem é o pianista, meu irmão? Senão o precioso Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, nada é produzido. É muito legal ter um piano em casa, amém, que muitos têm. E assim como é bem legal ter uma Bíblia, amém. Às vezes a Bíblia é grande até, é legal se carregar para cima e para baixo. Mas sem o Espírito Santo, a tua Bíblia é que nem um piano, não tem música. E aí eu estava avaliando, sabe, uma das coisas que incomoda é as crianças que acham que pode bater nas teclas. Ele diz, ai, que bonitinho, ele toca piano. E meus irmãos, Deus me alertou a esse fato. Tem muita criança apertando nesse teclado. Amém. Sem o Espírito Santo de Deus falando coisas. Amém. Com um som incerto. Amém. Só o Espírito Santo de Deus é capaz de pegar esse livro e transformar numa música. Não existe substituto para o Espírito Santo. A teologia, o estudo, a ciência, a inteligência artificial, a computação, o que é que seja, que hoje fazem, né, a computação, prepara. Você diz assim, eu preciso de um sermão que fale sobre isso, para a Páscoa, assim, que mencione isso, e não toque nesse assunto, faça isso. Puf, quantos pontos? 3 pontos e uma conclusão. Ok. Sem o Espírito Santo de Deus, não tem música. Amém. Amém? Não tem música. Nós não podemos produzir nada na nossa vida e tirar nada sem a pessoa do Espírito. Então, que o Espírito Santo de Deus nos conduza nessa manhã. Amém. E revele o coração de Deus para essa hora. Amém. Então, Hebreus 9. Hebreus 9, versículo 27. É um texto que nós lemos há uns dias atrás. E assim como aos homens está ordenado morrerem
uma só vez. Uma só vez. Vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, uma vez só, para sempre, aparecerá eles uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Então, a primeira vinda lidou com esse assunto importante. Aparecerá a segunda vez. Então, aqui é claro que aparece. Fala da primeira vinda e fala da segunda vinda. Aparecerá a segunda vez. Sem pecado, esse texto nós já explicamos, que é a segunda vinda de Cristo não é para resolver o problema de pecado. Isso foi resolvido na primeira. Amém? Ele não veio para fazer expiação dos pecados. Isso ele fez na primeira. Aparecerá aos que com ele, aos que o aguardam para a salvação. Então, a minha caminhada com os irmãos nessa manhã é colocar a primeira vinda inserida dentro da segunda vinda e da importância que é para nós entendermos o tempo do fim, essa realidade. Em nome de Jesus. Amém? E nós vamos ler dois textos mais, que eu vou ficar nesses dois textos. Um está em Colossenses 2,15, então nós vamos inclusive abrir Colossenses 2,15. Então eu vou ficar com esses, vou citar vários textos, mas eu vou ficar com esses três textos, ok? Hebreus 9, Colossenses 2, eu vou ler a partir do 8, o meu foco é o versículo 15, mas eu vou ler a partir do 8, que diz: cuidado que ninguém os venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. E a grande história e o grande alerta em todas as cartas é: cuidado para que ninguém vos engane, ninguém vos enrede com filosofia, com datas, com números, onde você também pode se desviar da verdade. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Versículo 9. Porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, quando você começa a ver letras maiúsculas, você está falando que nele opera a plenitude da divindade de Deus, está falando da grandeza de Deus. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele está acima de todo principado e potestade. Amém. O inimigo vai tentar vender para nós que o que ele tem a oferecer nesse sistema é o que tem de melhor e é como a vida funciona nessa terra. E Jesus está por oferecer algo para nós. É totalmente relativizar e deixar em segundo plano essa proposta dos principados e potestades do sistema que o mundo tem e oferecer uma vida superior, uma aliança superior, uma realidade totalmente superior. Deus dentro de você, no Espírito Santo. Amém? Nele também fosse. Então você está falando, essa vida está toda nele, é ele. Nele também fosse circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele. E é interessante, meus irmãos, o entendimento que a igreja tinha lá no início, é que é como se você experimentava a realidade do que Cristo, a cruz era real para eles. Eles morreram para uma velha vida. Eles nasceram para uma nova vida. Juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então,
A nossa vida, hoje, nós estamos comemorando o domingo da ressurreição, é um evento glorioso, onde a nossa fé se firma nessa realidade, que Jesus Cristo ressuscitou, e o poder, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, opera em mim agora. Pela fé, eu posso operar nessa vida do Cristo ressurreto. Só que daí você lê o restante do capítulo da ressurreição, que diz: os guardas conversaram com os religiosos, disseram assim, vamos passar uma narrativa de que ele, na verdade, ele não ressuscitou. Amém. O que é que os religiosos e os líderes da terra viram nesse homem que era importante, de alguma maneira, eliminar essa influência, porque eles tinham algo a perder. Então, o que nós vamos ver nessa manhã são os interesses e os privilégios e os ganhos que você tem associado, e esses interesses estão associados com um interesse maior. Principados e potestades se alinham a interesses, amém, que não os interesses de Deus. Essa é a porta, essa é a cena que Deus quis expor. Amém. Versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. A vida que nós temos é a vida que veio junto com Cristo. Amém. Fora dele não existe. Quem tem o Filho tem vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. A vida que nós temos está inserida nele, andar com ele. Ele em nós, Cristo em nós. Perdoando todos os nossos delitos, graças a Deus, meu irmão. Então, o que você percebe? O que aconteceu no Calvário, um dos primeiros pontos, foi lidar com esse assunto pessoal, essa perda ou essa culpa que nós carregávamos, amém? Da separação e da culpa, do pecado e da transgressão, dessa dívida. E ele diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, escravando na cruz. Ponto. Ou, primeira parte. Segunda parte. E, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. Então, você percebe que mais do que só algo que ele fez conosco, que é importante, que se manifesta individualmente, ele expôs um sistema corrupto no Calvário. Aquilo que o inimigo usa, essa é a lógica que os principados e potestades usam. Ele junta o seu poder, essas entidades, essas pessoas, esses príncipes, a Bíblia fala principados, essa região celestial, essas pessoas sem corpo, que se associam com o sistema religioso, político. Meu irmão, ao pé da cruz estava uma multidão que aplaudia, centuriões de Roma que aplaudia, e o sistema religioso que aplaudia, todo o sistema econômico, político, militar, todo ele, associado com principados e potestades, esse conglomerado todo, que eu hoje falo para vocês, essa idolatria institucionalizada, tudo isso estava torcendo e acreditando, eliminamos aquele que está dedando a maldade do sistema, porque o sistema todo escraviza, amarra, destrói o ser humano, o pobre, amém. A humanidade toda é refém desse sistema diabólico. Então, o que Jesus fez? Todos estavam, amém? Conseguimos. Só precisamos, e meus irmãos, essa é a maneira como você precisa eliminar uma voz só. Você só precisa eliminar a voz profética. O sistema segue. Os clãs
seguem, as instituições seguem, a corrupção segue, você tem que eliminar. Só precisa um. Amém. Você já não se sentiu uma pessoa fora, amém, querer fazer o que é certo e entra num local, numa empresa, num sistema corrupto, e você vai e você sente que você é amigo até um certo ponto, mas você está estragando o jogo? Amém. Amém. Porque a tua vida começa a expor o que realmente existe. Todos quantos querem viver piedosamente. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Ingênuos, amando a Deus. Senão, eu não vou comer essas coisas, eu não vou me contaminar com isso. Meu coração é puro, meu coração é de Deus. E é interessante, meus irmãos, você vai perceber, comida tem um grande efeito nas nossas decisões. É a subsistência, é onde... meu irmão, a comida é o primeiro passo onde você se entrega. Amém. É o primeiro ataque que Jesus carregou na tentação. Com fome, jejuando, nem só de pão viverá o homem. Ele quebrou esse principado, amém, que tenta você se dobrar a uma outra instrução que não obedecer a Deus. Cada vez que você desobedece a Deus em nome de sobrevivência, amém, você abre porta para essas realidades, amém, sem saber muitas vezes, porque nós somos, amém. As massas, você vai ter o apoio popular se você, amém, entregar pão e circo, né, na época de Roma. Então você vê esse conglomerado todo. Então, mais do que... amém, é lógico que é central a salvação do indivíduo, mas o que Jesus quis fazer na primeira vinda? Expôs, quebrar, despojar e tirar todo o poder e a capacidade. E qual é o poder desses principados e potestades? É operar na sombra, amém. Onde ele diz assim, vocês acham? Amém. Olha como é exposto uma multidão, amém. Uma multidão escolheu crucificar o homem mais justo, bondoso, amém, que só fez o bem na terra. O que isso mostra do coração da multidão? Amém. Então, o que Jesus quis expor? Ele quis expor o sistema desse mundo que engana e corrompe as pessoas, e sem as pessoas perceber, elas estão escolhendo outra entidade, e eles acham, amém, que eles estão servindo a Deus, mas não estão. Esse é o grande engano. Então, o que Jesus precisa fazer na primeira vinda? Ele precisa expor o plano diabólico dos principados e potestades, e é o que ele fala aqui, publicamente, ele diz, despojando os principados e potestades. Amém, ele tirou toda aquele vestimenta de legitimidade que ele tinha, que o sistema, amém, que as instituições, né, eles têm um bem comum, elas são feitas para o bem das pessoas, esse senso de prosperidade, estabilidade e ordem mundial e tudo, ele tirou isso, toda a legitimidade disso e expôs o que está por trás desse sistema. Publicamente expôs ao desprezo, porque o que acontece? Ali na cruz, você viu o sistema religioso que todo mundo quer perto de si, crucificando e debochando do homem que veio salvar. Amém. A verdadeira natureza das pessoas se apresentou no Calvário. Amém. Aquilo que eles achavam que estavam ganhando, eles estavam se expondo. Amém. Isso que significa, ele expôs, ele foi até o final. Amém. Imagina, Deus, ele andou entre nós fazendo o bem, curando, demonstrando o bem. Amém.
estendendo a mão. Amém. O homem mais justo, santo, perfeito, sem pecado, Deus entre nós, Emanuel. Não existe versão maior, melhor do que o principal líder possível. Se você vai escolher capacitar, unção, caráter para governar esse mundo, essa pessoa você escolhe, e meu irmão, essa é a escolha. Você escolhe Barrabás ao invés dele. Você escolhe crucificar. Amém. Pilatos escolheu para mim preservar o meu governo e a boa relação com as pessoas. Amém. Você lava as mãos. Amém. Ou seja, é um acordo, é um acordão, como se diz, entre o poder econômico, político, o poder religioso e os principados e potestades. E essa é o grande aspecto que Deus veio expor para nós em Jesus, é que junto com esse acordo, os principados e potestades, eles estão, é onde eles operam. E é interessante, meus irmãos, porque os principados e potestades estão em todos os lugares da vida humana que a gente acha hoje que é normal. Amém. Ele está em todo lugar, em qualquer nível da sociedade, ele opera nesse sistema diabólico, e nós, assim, porque está em todo lugar, ele se vende assim, bom, assim que é a vida, né? A gente é assim que é. E Jesus veio dizer assim, exatamente isso que eu vim dizer, não existe uma vida superior, não termina nesse mundo, onde nós escolhemos certas formas de governo, certas maneiras. Ele não é perfeito, mas não é uma questão de perfeito, não. Existe só um reino, é o reino de Deus. Amém. Que a igreja entendia o que significou o Calvário e o que entendia o que significou o Pentecostes. Então, o que é importante para nós, amém? Quando nós queremos entender profecia bíblica, a profecia visa mostrar algo que nós não estamos vendo. O profeta enxerga e fala. Amém? Amém? O profeta enxerga e fala. E o outro texto que eu queria ler, 1 João. E nós vamos fazer alguns comentários. Tudo bem até agora, meus irmãos? João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz sob o maligno. Como está a letra de vocês, maligno, é maiúscula ou minúscula? Amém. O mundo inteiro. O que essa palavra diz? Está sob o controle do diabo. Amém. E dos seus anjos. Essa é a tradução que está escrita. O maligno. Então, o que nós estamos tratando muitas vezes? Nós estamos tratando com esse mundo espiritual, ele é, tipo assim, uma metáfora, uma alegoria que, na verdade, é só para efeito de... Não, é uma realidade. Então, porque na volta de Cristo nós vamos ver a figura que todo mundo, né, que nós falamos. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, ele desceu. Amém. Ele está na terra, amém. O diabo está ao derredor, procurando devorar, destruir as pessoas, pouco tempo lhe resta. Daí nós vamos ver no tempo do fim o que vai acontecer, que ele vai ser amarrado, vai ser jogado no lago de fogo para o diabo, a serpente, o enganador, o dragão e os seus anjos. Então, existe essa figura, e a igreja primitiva entendia, o mundo inteiro está sob o domínio, todo o sistema, as instituições estão sob o domínio, o controle e debaixo da influência do maligno. Amém? Então, como isso é importante? Você não pode navegar pelo mundo sem saber que existe o inimigo das nossas almas. O diabo, vosso adversário, anda em redor procurando devorar. E que existe um plano glorioso de Deus na terra. E nós, amém, um dos textos mais importantes que nós temos
lido é que no tempo do fim, como nunca antes, vede que ninguém vos engane. Qual é o grande engano? Eu achei que eu estava fazendo certo e não estou. O que é o grande engano? É você achar que você está sob a influência e adorando o Deus único e verdadeiro, e você está enredado com esse mundo que é dominado pelo maligno. Então, o que é que nós temos que entender? Nós podemos estar, ingenuamente dizendo, eu faço melhor, eu entendo, eu tenho a minha religião, eu tenho o meu jeito de fazer, eu faço tudo, eu estou... Ok? E sem saber, sendo parte de um sistema que é manipulado e controlado pelas trevas. Amém? Então, se a gente vai contar um pouco da história, um dos textos que nós usamos recentemente foi o texto da transfiguração. Amém? Pedro usa o texto da transfiguração para dizer assim, se a voz que vocês ouviram naquele monte, quem estava naquele monte, meu irmão? Moisés, Elias e Jesus. Ele disse, a voz do céu que veio, ele disse assim, que confirmou o que tem acontecido na narrativa toda profética das Escrituras, com mais certeza do que nunca, nós precisamos estar com o nosso coração firmado na segunda vinda de Cristo, porque você viu ali algo testificado na primeira vinda, a profecia que fala da segunda vinda, e é bom para todos nós levarmos a sério essa informação, amém? Para que o nosso coração esteja posicionado corretamente. Porque existe um plano grande em andamento. Amém. Se você sabe o que aconteceu no Egito, Moisés foi chamado para confrontar os deuses do Egito. Amém. Faraó e todo o sistema de Faraó, amém, tudo que ele tinha, ele era inspirado. Amém. Se você não está debaixo do governo de Deus na terra, não existe outra opção. Amém. E você percebe que houve um confronto. Amém? Então, uma das coisas que acontece, o profeta enviado por Deus sempre confronta o estado de coisas. Amém. Porque o estado de coisas é o jeito, é o que acontece, é o que sustenta a contínua escravidão das pessoas. As pessoas continuam sendo escravas. E meu irmão, as pessoas acham que o mundo vai melhorar, o sistema vai melhorar, ele vai ficar mais justo. Não, ele é cruel. Ele é feito para roubar, matar e destruir. Amém. Só Jesus Cristo salva, e Ele veio nos libertar desse sistema. E, meu irmão, quando nós somos, a Bíblia fala sobre ser livres desse sistema, é exatamente o que o povo de Israel experimentou, ser livre da escravidão, livre da jurisdição. Amém? Você imagina, é como você diz assim, essas pessoas que procuram asilo político, né? Você sai da jurisdição. Amém? Eu quero dizer para que ninguém me pregar, porque as leis não valem ali. Na verdade, gente, assim, sai fora. Não, eu ia estar na prisão no dia seguinte. Amém? É isso que nós fazemos. Cristo veio nos libertar. Nós saímos da jurisdição dos principados e potestades. Meu irmão, a obra da cruz é algo tremendo na nossa vida. Amém? Que nós talvez não estamos entendendo o que significa. Amém? Porque a Bíblia fala, por que você vai voltar para o outro sistema? Amém? Onde você estava escravizado. Amém? Cristo veio para libertar você do sistema. Amém. E o que acontece? Por que nós, de alguma maneira, não somos mais enfáticos e mais reais e mais contundentes na nossa vida cristã? Porque nós não estamos enxergando isso. O inimigo conseguiu transformar esse negócio nebuloso e dizer assim, não, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus. Amém? Eu só estou em algumas dificuldades. Eu tenho coisas que eu tenho que fazer, porque afinal tem que fazer, né? Se não fizer, assim é a vida, assim é o sistema, assim funciona. A gente está no mundo. Mas a Bíblia diz, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Como, amém, a real preparação para a segunda volta de Cristo é, de alguma maneira, saber operar no mundo sem ser parte do mundo. Amém? Operar sob outra jurisdição. É o reino de Deus
está operando. Amém? Amém? Eu peço que os irmãos entendam, amém, nessa manhã. Capta o que o Espírito Santo de Deus quiser captar. Porque isso é maior do que a gente imagina. O que aconteceu no Calvário, meu irmão, não é uma lição de domingo que a gente aprende. É revelação do Espírito. Amém. Seja fiel com a revelação que você tem, absorve isso e segue. Amém. Não tenta entender tudo. Pede a graça de Deus. Mas o que eu posso dizer para os irmãos? A vida que Cristo veio conceder na cruz não é para a gente estabilizar a gente financeiramente. Não foi para isso. Amém. Isso é parte de Deus dizer, eu vou cuidar de vocês, não se preocupe. O que eu vim fazer é libertar vocês desse sistema que vocês não estão vendo. Então, o que você enxerga em Moisés, em Elias e em Jesus, e em toda a voz profética ele entra? Amém. Você vê Isaías questionando o que era feito no templo. Você vê Jeremias questionando, desafiando as pessoas. Eles ficam dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Então eles usavam esse jargão, e a Bíblia usa assim, essas palavras enganosas, só para dizer que vocês têm, amém, a aprovação de Deus para fazer o que vocês estão fazendo. São palavras mentirosas que vocês... Amós se levanta e fala sobre as pessoas que estão vendendo pobres, estão dando por uma sandália, estão comprando as pessoas só para dar uma sandália para eles. Balanças injustas, pesos e medidas injustas. Ou seja, toda a profecia e a voz profética, ele entra em cena para questionar esse mundo e Satanás que está escravizando as pessoas, matando, destruindo. Então, Moisés entra em cena e diz, Moisés, eu estou ouvindo o clamor do povo. Moisés, eu estou ouvindo o clamor do povo. Moisés, o clamor do povo subiu até aqui. Nós vamos lá e vamos libertar o povo. O que aconteceu? Moisés, amém. Eu só imagino Moisés. Eu tento imaginar essas figuras. Amém. Deus, a tarefa era enorme. Amém. Quantos podem dizer que a tarefa é enorme? Eu não sei qual é a tarefa que você tem, qual é o... Amém. Mas a tarefa era enorme desses homens. Mas eles eram homens que nem nós. A Bíblia fala de Elias, o homem sujeito a nós orou e desceu chuva e subiu chuva. Então, de alguma maneira, amém, essas pessoas deviam nos inspirar. Amém? São homens imperfeitos, amém? Como nós. Com todas as nossas fragilidades, imperfeições e... Amém. Daqui a um pouco você acorda, está com dor de cabeça, amém. E aí você vê que os teus olhos não estão enxergando, estão irritados. Aí você vê toda a fragilidade do ser humano que nós vivemos na Terra. Mas isso não é o que conta. É o poder de Deus na nossa fraqueza. O que nós precisamos não é começar a valorizar o quanto eu sei, eu posso, e tentar achar um jeito de sair, achar uma solução, ou melhorar um sistema. Amém? O grande desafio que nós estamos vendo, a igreja quer um lugar ao sol, amém? A igreja, de alguma maneira, quer se associar, amém, politicamente com líderes, tirar foto e se sentir relevante nesse sistema. Não, Deus nos tirou desse sistema. Amém? Para você, porque você é isento no sistema, você pode ajudar as pessoas, amém, que estão no sistema. Amém. Por que você vai voltar ao sistema se Deus, amém, pagou o preço alto para você tirar você dessa situação do mundo? Então aí vem Moisés, amém, só Deus, meu irmão. E aí tem que ser assim. Ele até questionou Deus, por que eu não sei falar. E nós temos um monte de desculpa. Eu não sei falar. Eu não sou de família assim. Eu nunca fiz assim. Moisés, para, Moisés. Sou eu que vou fazer. Eu preciso de alguém que confie e renda. Nós vamos ver milagres e maravilhas quando nós, amém, nos entregarmos totalmente a Deus.
confiarmos nele, pararmos de questionar no plano que ele tem, e entendemos a grandeza, a perfeição, a soberania dele. Ele é o único Deus, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Você só pode sentar na mesa dele, você não faz negócio com ninguém mais. Amém? A Bíblia usa essa expressão, na mesa dos demônios, onde as pessoas faziam tratos. Para mim, amém, para mim, me preservar dessa, ok, não tem problema. Um pouquinho de coisa ruim para um bem maior. Não, nós vamos começar a perceber que essa ideia de um pouquinho de coisa ruim para o bem maior vai significar um pouquinho de coisa ruim para um ruim maior. É o que nós vamos ver, as consequências são enormes. Então vem Moisés, confronta principados e potestades. Aí você vê a figura de Elias. O que Elias faz? No Monte Carmelo, o que Elias confronta, meu irmão? Não era, amém, uma competição sobre... E como no Egito, não era uma competição de quem fazia uma mágica maior, uma praga maior. Era um confronto grande. Amém. E a exposição, e meu irmão, uma exposição para o povo para dizer, isso é maldade, isso é o único Deus. É uma apresentação, é como se Deus forçou para a luz o podre que existe por trás das circunstâncias. É isso que ele fez no Egito. Eu vou botar ao ar livre, eu vou expor tudo que existe, essa podridão desse sistema, desse mundo. Então, o que acontece? O erro foi que Israel quis importar o sistema do mundo para dentro dele. Então você vê os reis maus. Amém. Se você vê Acabe, ele casou com a Jezabel, que era filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e importou o culto de Baal para dentro de Israel. E trouxe junto, e essa é uma das coisas que está por trás, e essa culto a Baal, amém, essas pessoas, e uma das coisas que você vai perceber, essas pessoas em outros lugares, elas não estão um pouco ligando com isso, elas estão preocupadas com poder, elas querem poder e dinheiro e posição. Amém? Então o que acontece? Junto com isso, é entendido que houve amém, ela importou essa relação comercial, amém, onde você agora domina, junto com essa associação, com amém, esse comércio de mercadorias, enriquece, amém, o trono, provê recursos para o exército e compra a lealdade dos sacerdotes, amém, religiosa. Essa é a função. Então, o que na verdade Elias estava confrontando no Monte Carmelo? O sistema econômico, político, religioso, junto com a base que fica escondida. Amém? A base fica escondida. Qual é a motivação por trás? O inimigo sempre vai usar algo nos bastidores para não dar a cara de maldade. Amém? Só que o que acontece nessa história? Deus olhou para essa situação e disse assim, nós vamos expor isso. Então, quando Elias faz a seguinte pergunta, até quando vocês vão balançar entre duas opiniões? Ok? O que ele estava dizendo? Ele não estava questionando o fato de assim, qual é a tua visão teológica, você crê nisso, você crê... Não são duas visões teológicas. Ele estava expondo algo que eles não estavam vendo. Eles achavam, ou o povo todo, achava que o que eles estavam fazendo era algo, e a vida que eles estavam levando, era algo que tinha a aprovação do Deus de Israel. E o que ele estava simplesmente expondo, essa é a realidade da sujeira desse sistema. Então, ali que Deus quis expor. Amém. O que você faz nessa hora? O profeta de Deus.
mata o profeta. Amém. Elimina uma figura. Porque o que acontece nesse momento que nós estamos vivendo? Amém. O jogo está sendo exposto e o inimigo vai tentando abafar a podridão do sistema, que continua escravizando as pessoas. Então, você vê o profeta, Moisés, que andava com Deus, Elias, e aí você vê outros, e aí chega a figura de Jesus. Amém. Então, o que Jesus fez quando ele andou entre nós? Do início ao fim, ele confrontou o sistema. Ele começou entrando no templo, e o que ele fez? Chicote nos comerciantes. Pegavam o ágio, o pedágio para adoração a Deus. Porque o templo acabou sendo a instituição oficial onde comércio político e acordo se davam. Amém. Aquilo que Deus queria que fosse casa de oração virou, amém, uma casa de negócio onde o inimigo tomou conta e escravizava as pessoas, onde eles extraíam dinheiro do povo, amém, mantinham um acordo político com Roma, amém, davam um toque de religiosidade, porque era no templo, né? Então as pessoas, é impressionante quando as pessoas, hoje em dia, amém, tira uma foto do lado de um pastor, dá uma legitimidade, né? É tudo que as pessoas procuram, vocês não sei se já perceberam, amém. Porque dá uma legitimidade, um senso de divino, de senso de correto, inquestionável, amém. Ah, tem um pastor que está junto, está crendo, amém. E nós não entendemos que o acordo que existe por baixo do pano, ele é religioso, político, econômico e popular, amém. Então, quando ele confronta, quando Jesus... Então eu estou querendo ir concluindo e chegando nessa manhã, nesse ponto, nessa semana santa, gloriosa que a gente teve, que quando Jesus aparece em cena, ele está representando todos os profetas que viveram antes de nós, e ele está representando e manifestando como a mensagem profética, o coração de Deus, onde Deus quer expor a maldade, mas dessa vez não só expor, mas derrotar ela. Amém. O que Jesus veio fazer, ele veio acessar a fonte, o principado e a potestade, despojar ela, amém, do seu poder. Então, o que acontece? Jesus estava constantemente confrontando escribas e fariseus, né? Por quê? Amém. Não é que eles não tinham conhecimento teológico, amém, mas é que o sistema religioso criou um sistema interpretativo que eles são os custodiantes da interpretação do que é Deus e do que não é Deus. Amém. E eles não querem perder essa posição. Amém. Aí a gente vê, é interessante, acho que essa semana, estava lembrando de um filme, que as pessoas, amém, alto escalão da sociedade queria resolver um problema. Eu creio que era aquela situação do tribunal de Nuremberg, precisava julgar por crimes de guerra, mas não era uma coisa... Amém, as pessoas ponderam, tá, mas o que eu ganho com isso? As perdas eram maiores. Então, não interessa se é correto ou não fazer, as pessoas não queriam fazer. Então, me parece que a aprovação não havia por base da presidência. Então, essa pessoa vai consultar, o que a gente podia fazer? Consulta o Papa. Porque, de repente, tu tem a aprovação, amém, vai dar um senso de... E aí move as pessoas. E, meus irmãos, as pessoas hoje estão movendo, quem sabe a gente faz isso, põe isso aqui no jogo, porque você quer continuar dando legitimidade ao jogo que está sendo jogado. Amém. E aí, é uma cena, claro, é uma ilustração, né? Mas a cena é interessante, porque eles confrontam, e a pessoa diz, não, eu não posso fazer isso, porque isso aqui vai afetar a gente assim, assim, assim. Aí essa pessoa diz, tá, mas quando tu não era papa ainda, tu era cardeal tal, tu aprovou isso, isso, isso. Mas era totalmente diferente. Bom, no fim acabou aprovando. Então, meus irmãos, nós não fazemos ideia
das leis, dos acordos, do sistema que existe, não é para o bem comum, é para se preservar um sistema de interesses e privilégios. E, meus irmãos, e é uma das coisas que eu queria que os irmãos entendessem, esse sistema se sustenta pela força diabólica de principados e potestades. Essa era, talvez, ajudar você a ver. O que Elias quis mostrar no Monte Carmelo não era quem era melhor, quem era pior, era mostrar para o povo que estava enganado, que eles achavam que estavam vivendo sobre a bênção e os princípios de Jeová, o Deus da provisão, e na verdade eles estavam servindo um outro sistema, e eles precisavam ser posicionados. Herodes, amém. Por que Herodes resistia? Faz um milagre, né? Herodes temia Jesus, por quê? Como esses líderes temem qualquer profeta, o profeta enxerga os bastidores e a motivação e fala. Por que as pessoas matam, líderes matam? Porque eles enxergam. Amém. A voz profética. E meu irmão, por que isso é importante? Porque a igreja é a voz profética nessa hora. Amém? E a igreja precisa falar com base bíblica, base bíblica e correta diante, e se colocar no sistema, ou seja, no plano maior de Deus, para entender, para ter cuidado, como aquele líder da época diz assim, eu não quero me ver lutando contra Deus, dessa história, que dá uma segurada aí, porque eu não estou entendendo bem o que está acontecendo. Você precisa essa base histórica, bíblica que você tem, amém? Que a igreja primitiva entendia, é assim que eles entendiam esses textos bíblicos, se você estudar, junto com a unção e o poder do Espírito Santo de revelar o que está acontecendo nesse tempo do fim. Amém? Você vai precisar clareza de Deus e da unção de Deus para saber se mover. Então, você percebe Jesus confrontando, amém? Inclusive a população e as massas. Vocês só vieram aqui porque eu dei comida para vocês. Amém? Trabalhar pela comida, a outra comida, que é eterna. Então, Jesus vai confrontando, e o final, o lugar, amém, o auge desse momento é a tentação do deserto. Amém. Ali, você imagina, os principados e potestades, a Bíblia fala que ele foi tentado pelo diabo. Amém. Ele é tipo assim, sem disfarce, sem invenção, o próprio, ok? Então nós vamos fazer o seguinte, falando para Jesus. Amém. Então você vê, níveis de poder enorme que Jesus veio despojar e tirar, e acabar com essa brincadeira. O que eles ofereceram para Jesus? Amém. Pão, provisão. Ele expõe um pouco como o sistema opera. Amém. Quem controla a provisão, controla o sistema. Eu dou essa possibilidade para ti. O diabo estava oferecendo o que ele tinha conquistado. Provisão, pão. Nós já estudamos, já falei sobre isso nessa manhã, né, quando nós vemos dízimos de ofertas. Depois ele diz, faz um feito espetacular, que é o que a religião gosta. Amém? Te atira daqui, porque os anjos vão vir, e você... Ele dá uma certa legitimidade amém. Os religiosos acham o máximo essa parte. Amém? E aí, com um simples milagre de pão, eu entrego isso para você. E no final ele diz assim, um simples ato de adoração, só umzinho. Eu entrego todos os poderes e os domínios e os reinos do mundo e a sua glória. Ou seja, povo. Quem é que oferece isso? Porque é isso que ele tem, ele controla todo o sistema. Por isso que ele oferece. Jesus recusa. Amém. E a partir daí, amém, a briga se intensifica. Porque, amém, aos pés da cruz, os principados e potestades conseguiram reunir todos os seus aliados. Amém.
É impressionante, amém? Que se a gente lê dessa maneira, que não é um simples ato que aconteceu ali, um ato desprovido de significado, mas nós estamos falando de coisas eternas, amém? Os principados e potestades, amém? Quem é que escolhe Barrabás e não Jesus? Você já parou para pensar? Quem é que toma essa decisão? É porque tem algum interesse. Ele garantiu algo. A população e as massas garantiram algo com essa escolha. Algo foi oferecido por principados e potestades em nome disso. E, meu irmão, essas são as amarras que você vai tendo, que você vai se amarrando no sistema. Só adora a imagem que eu te entrego, isso aqui, você é livre disso. As massas garantiram algo. Os religiosos garantiam a sua autoridade espiritual, né? O jogo ia continuar. Pilatos garantiu o seu, também continuaria de governo. Alguma coisa você ganha nisso. Então a equação que eu gostaria de dizer é o seguinte: interesses que estão estabelecidos, que você quer preservar, ou um lugar ao sol no sistema, eles não são entregues de barato. Você é pura adoração, é pura aliança a um sistema maior. É onde o inimigo entrou e tomou conta do mundo, porque o homem rejeitou a Deus e começou. Mas se você não está sob a influência de Deus, você está sob a influência de outras realidades. A nossa luta, Paulo foi bem claro quando ele disse, pessoal, guerra espiritual, ou a idolatria, como se vê, a influência, não é o fato de você escolher algum, tipo assim, eu errei, eu tenho um ídolo lá em casa, eu tenho uma adoração. Não, eles estão falando de coisas a nível muito maior do que só algo local, está falando de alguma coisa sistêmica, amém? Isso é o que a Bíblia descreve. Não ameis o mundo, o sistema que o mundo opera. E claro, a grande questão é, você precisa, o que acontece? Você precisa saber que isso é real e saber, Deus, como eu opero nesse mundo. Amém? Vós sois a luz do mundo. Amém? Como eu opero? Amém? Como você faz negócios? Como você sobrevive? Como você entra? Como você influencia? E como você avança o reino de Deus num sistema totalmente oposto? Só na força e no poder do Senhor. Amém? Nós precisamos estar cheios do Espírito de manhã, de tarde e de noite. Amém? Você precisa ser renovado no Espírito. Amém? Está cheio do Espírito. Se renovar no Espírito, está cheio do Espírito de novo. Amém? E aos discípulos, o que os discípulos entenderam? Deus, olha para as ameaças. Amém? Você olha, não fala desse nome. Não faz nesse nome. Não fala, senão a gente ameaça. Não vive o cristianismo. Amém? Não fala assim. Amém. Você vai ofender isso, você vai falar assim, você vai expor. Amém. Não fala isso. A igreja, amém, primitiva, ou os pais da fé naquela época, eles não eram ingênuos sobre o que aconteceu ali no Calvário. Amém. Eles sabiam muito bem o que tinha acontecido. Eles entenderam que ali Cristo conquistou na cruz. Não foi só meramente, eu quero registrar isso, uma libertação de uma culpa individual. Mas Jesus expôs uma rede inteira, uma teia, amém, de poderes, amém, principados e potestades, amém, inseridos no sistema espiritual, político, econômico e religioso, que tem um objetivo: de manter a humanidade sob escravidão. Amém. Esse é o único objetivo. Então, quando você lê na Bíblia que Jesus foi até o inferno para trazer, amém, aquela libertação, e nós estamos vendo isso entre essa semana,
Ele foi até o inferno e desceu até o inferno. E pregou. Eles sabiam e estavam com clareza e entendiam uma das grandes verdades do que aconteceu na cruz e do que a cruz conquistou. A quebra final e irreversível de todo o poder das trevas que, de alguma maneira, vende e entende e faz o povo entender que ele é o último e o mais correto poder. Além disso, não existe vida depois. Amém. E o que Jesus veio... E, meu irmão, uma das coisas tremendas que a igreja primitiva entendeu, que você pode viver livre desses principados e potestades, ter uma vida superior, maior que Jesus veio dar. O engano é entender que as coisas são assim. Sabe como é que é? Sempre foi assim. Essas são as tradições. Sempre foi assim. O mundo funciona desse jeito. Não tem maldade nenhuma. Você compra, vende, você se sincero. Não, Jesus veio dizer, não. Vocês não estão percebendo que esse sistema só escraviza e mata. Então, a maneira como o inimigo se apresenta, e meus irmãos, a maneira como ele é articulado, inclusive, pela liderança do planeta, tudo, amém, que eles são os últimos, os guardiões, amém, da salvação do planeta. Amém. Não existe vida fora deles. E é importante, e é interessante que, quando você põe figuras religiosas juntos, você olha, amém, as massas que são facilmente manipuladas vão dizer assim, bah, só pode ser Deus entre nós, né? Lembra quando Herodes falava? É o Deus. Amém. Então, o que é a consequência maior dessa vitória gloriosa? É Pentecostes. Amém. Então, você vê na ressurreição, Jesus expõe a vergonha e diz assim, esse plano não funcionou, existe um poder maior. Amém. Então, o que Jesus faz? Ele vai até o fim, expõe a falcatrua e vence a falcatrua. Agora é o seguinte, pessoal, está exposto para todo mundo ver. Escolhei hoje a quem servais. Amém? Aquele que restou a Jesus dentre os mortos, amém? Que vai adiante de vós, amém? Que cura, liberta, transforma, abençoa, amém? Amém? A consequência do que aconteceu em Pentecostes, amém? Essa é a comunidade que nasceu, amém? Que as pessoas às vezes confundem o que aconteceu em Atos ali como um grupo de pessoas que viviam um idealismo, né? Aquela turma dos hippies, né? Tinham tudo em comum, faziam tudo. Amém? E hoje as pessoas tentam reproduzir isso como se fosse um idealismo, amém, de vida. Na verdade, amém, o que aconteceu ali é que a igreja foi criada de pessoas cheias do Espírito Santo, que operavam fora da jurisdição, amém, dos principados e potestades. Essa é a grande bênção. Amém? Meu irmão, é algo libertador para a igreja, foi algo libertador para a igreja saber o seguinte, que eu posso viver nessa terra sem estar sujeito a esse sistema. Amém? O que aconteceu, amém, no cenáculo, foi a criação de uma comunidade que vivia de maneira imperfeita muitas vezes, mas totalmente fora da jurisdição dos principados e potestades. Você imagina que eles não precisavam, amém, se render à classe religiosa, eles não precisavam se render ao domínio político. Lembra que os religiosos disseram, amém, se você não fale nesse nome, senão você vai ser ameaçado. Amém. Eles estavam fora, eles estavam operando numa outra realidade. Eles não tinham, amém, a responsabilidade de prestar honra de uma certa forma, ou prestar aquela devoção, ou beijar a mão de César. A única coisa que uma igreja cheia de Espírito demonstra, e demonstrou naquela época, que é o desejo de Deus para a sua igreja nessa hora, é que os principados e potestades foram totalmente desmascarados e desarmados. Existe um poder maior. Amém? O que você enxerga na igreja primitiva é um total desrespeito, amém, por os principados e potestades. É isso que eles disseram, porque existe um poder maior, e o que eles disseram é assim, amém, é como se Paulo disse assim,
Mas eles vão me perseguir. Sim, mas eu tenho uma vida superior, eu tenho Cristo, amém? Eu tenho a vida eterna, eu tenho o poder de Deus no meu coração, amém? Julga, amém? Imagina a intrepidez desses homens, julga se é correto, de alguma maneira, amém? Justo, certo, ou no mínimo, amém? Educado, eu obedecer a Deus do que a vocês, amém? O que era isso? Era o poder do Espírito dentro dele, que enxergou o que aconteceu no Calvário, amém? O Calvário é a declaração final, é a vitória completa, irrevogável, eterna de Jesus sobre principados e potestades, e ele ofereceu para nós esse maior aquele que está em mim do que está em vós, do que aquele que está no mundo. É a possibilidade de você ser livre. Amém? Amém? É a possibilidade de nós sermos livres. Você imagina viver um cristianismo livre dos interesses, amém? Amém. De você estar amarrado porque você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, amém? Porque você tem que fazer aquilo outro. Amém. Se você não se comportar, você não ganha peixinho, né? Flipper. Não é assim que funciona. É isso que o sistema faz. Se você não seguir o nosso jogo, você não vai ter sustento. E Deus diz assim, não. Amém. Deus é a minha provisão. Essa é a realidade do Calvário. Amém? E o que esse momento glorioso fez e provocou em nós, e gerou em nós, e nos dá essa possibilidade do Calvário, é você enxergar o que aconteceu. Meu irmão, todos os poderes que te amarravam por trás de tudo que tem nesse sistema foram desarmados e perderam o seu poder, e você agora está livre. É exatamente a mesma sensação de ver as carruagens do Egito de Faraó afundando no mar. E você agora está do outro lado, e você não sabe o que dizer. Ficamos como quem sonha. Deus, eu sou livre. Então, quando você canta, eu sou livre, eu sou livre. É isso que Jesus... Você é livre de todas as amarras. Por quê? Porque essa liberdade agora só existe no Espírito Santo, no Reino de Deus. Então, a mensagem da igreja daqui para frente é: não volta a se enredar no sistema. Amém? Vocês foram libertos. Como é que vocês estão de novo se enredando? Como Paulo disse. Quem fascinou vocês? E aí, meus irmãos, o poder de encantar, de enganar, de destruir e de usar as mesmas instituições continuam operando. Mas eles sabem que é por tempo limitado. Agora existe uma igreja, um povo, amém, que vê diferente, que opera num outro poder, um poder maior e um poder superior. Amém? Então, o que o Espírito Santo de Deus nos dá nessa hora é a capacidade de enxergar isso. Ah, meus irmãos, é uma benção você enxergar o que acontece. E você pode enxergar, você dá o nome devido ao que está acontecendo, você se posiciona corretamente e você vive na liberdade que a cruz conquistou para você. A igreja, amém, o que Jesus Cristo fez na cruz, a morte, ressurreição e o despojar de todo principado e potestade na cruz e a ressurreição dentre os mortos, não é para que a igreja de novo ache um lugar de respeitabilidade nesse sistema. Muito pelo contrário, a nossa função e o chamado de Deus para nós, que nós estamos vendo o que aconteceu e vendo que os poderes foram desmascarados e desarmados no Calvário. A nossa função nessa hora é viver com tal expectativa para pregar o Evangelho e libertar as pessoas que continuam amarrados nesse sistema até que Jesus venha.